E a pergunta que não quer calar é: esta Xuca passa credibilidade perante os meus vídeos? Dane-se. Prossiga no assunto. Hoje nós vamos falar sobre ter ou não ter o segundo filho. Oi, tudo bom? Notem que eu vou ficar só nesse perfil só para mostrar a minha Xuca. Meu sonho era fazer isso. Tô atacada hoje, tá? Eu estou que nem no Jornal Nacional, a parte de cima toda bonitinha, agora eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo. Notem que a gente era pra começar o assunto, mas eu não aguento, eu não me contenho. Olha só, uma calça de lã de pijama e chinelinhos de pelo. Uma meia cinza com amarelo, porque combina muito. Moda é o que você faz para você mesma. Nossa, frase não ficou boa. A moda... Como é que é a frase? Produção, como é que é a frase? A moda é você quem faz. Baixa o Sérgio Florencio. Não, agora vamos falar sério. Ter ou não ter o segundo filho, vocês me perguntaram muito isso. E eu estava com uma ênfase para responder essa pergunta até eu ler o questionário que vocês responderam pro canal, onde que mais de 50% do público que respondeu o questionário tem somente um filho. Aí eu pensei, Jussara, você vai ser crucificada por sua opinião. Não aguenta essa e estamos aí para dar a cara a tapa mesmo, né? Vamos lá. Antes de mais nada, eu peço que você compreenda o meu ponto de vista, que você não se ofenda e que você entenda que o meu marido é filho único. Então, eu meio que sei o que eu estou falando. Eu acho e acredito que todas as mulheres deveriam de ter 2 filhos. Era o que eu planejei pra mim, enfim, veio uma grande surpresa maravilhosa, que é a minha terceira filha, Fernandinha. Não sei mais o que seria da minha vida sem ela, mas a nossa programação de filhos sempre foi 2, quer dizer, meu marido sempre queria 1 porque ele era filho único, até ter o primeiro filho, depois ele já queria 4. A gente meio que ficou ali na conta dos 3 então, né, mas era pra ser 2. Eu acredito que quando a gente tem 2 filhos, a nossa visão de educação dos filhos muda e muda muito. Você tá me assistindo, você tem só um filho, muitas vezes você não pode ter o segundo filho, que é o que aconteceu com a minha sogra. Ela não conseguiu ter o segundo filho, ela tentou, ela queria, teve problemas, né, de saúde que não deu pra ela ter o segundo filho. Então, de repente, você não pode ter o segundo filho, ou você talvez não quer o segundo filho, ou a opção que mais acontece é que você já tem um filho, você tem muita vontade de ter o segundo, mas você tem dúvida. Você se pergunta, será que eu vou amar o meu segundo filho como eu amo o primeiro? Será que eu vou conseguir amar o primeiro tendo o segundo? Será que eu vou dar conta de 2 crianças? E a resposta é sim, você vai amar igualmente. E o amor multiplica, não tem como explicar, gente. Mas o vídeo, pra falar pra vocês, é o seguinte: a gente se torna uma mãe melhor. Não é que você que é mãe de um é uma mãe boa. É sim. Você faz o seu melhor, você dá o seu melhor, você educa do jeito que você acha melhor. O que acontece? Quando eu tive a minha primeira filha, eu tinha muita dúvida nas coisas, muitos medos e protegia ela muito. Quando nasceu o segundo filho, meu segundo filho, Júnior, eu comecei a ver a coisa de outra maneira. Você começa a perder alguns medos, você já se acostuma com algumas situações e você sabe como lidar com o segundo filho, com as fases. Porque quando é o primeiro filho, tudo é novidade. Ainda hoje com a minha primeira filha, tudo é muito novidade. Então com o segundo e com a terceira, eu tiro de letra porque eu já sei que essa é uma fase normal, que isso passa, que não adianta se descabelar, e outra coisa que acontece muito, desculpem que eu tenho o costume de fazer isso com o cabelo, eu adoro fazer isso, tá? Quando você tem um filho só, você muitas vezes acha que conhece seu filho. Eu costumo dizer assim, a gente não conhece direito nossos filhos. A gente sempre diz, eu conheço meu filho, mas são seres humanos que têm a sua personalidade e o seu jeito de ser. A gente às vezes se surpreende com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Imagine com um ser diferente que é o seu filho, mas que tem uma cabeça, você não sabe o que ele tá pensando. Então quando você tem um filho só, você tá acostumado com ele de uma determinada maneira. Às vezes ele vai pra aula ou vai ter contato com outras pessoas e ele vai fazer coisas que você não vai acreditar que ele tá fazendo, porque dentro de casa você não vê isso. Não, meu filho não faz isso com outra coisa. Vem visita lá em casa, vem criança lá em casa. Ele não age assim. Mas na verdade, às vezes ele tá agindo daquela maneira que vieram reclamar pra ti. Quando você tem 2 filhos, você tem que aprender a conviver com o temperamento de 2 crianças. Por exemplo, elas brigaram. Os 2 são seus filhos. Você não tem como defender um e excluir o outro, entende? Se você tá você tem só um filho em casa, vem um primo, um amiguinho brincar, eles brigam, você vai defender o seu, tentar entender o lado do outro, mas você vai sempre defender o teu, né? Você
vai proteger, porque o outro não é teu filho, não é tua criança. Você não tem obrigação de amar e defender aquela outra criança. Agora, quando você tem 2 filhos e os 2 brigam, gente, sério, você tem que ser muito cuidadosa. Gente, se a cabeça tá chacoalhando, eu estou sem tripé, você já sabe, já falei no outro vídeo, né? Então não dá bola não, para a câmera, para. Então é isso que acontece, você tem que pegar, ver o que aconteceu e dosar, porque os 2 são seus filhos, os 2 você ama. Então você tem que cuidar para não defender mais um do que o outro, entende? É uma coisa muito complicada, muito complexa, então você não pode julgar direito os 2, entendeu? Você fica com o coração na mão, mesmo sabendo que um tá errado, você vai punir, mas é muito mais difícil, então você cresce como pessoa, tendo que saber ser mais compreensiva e entender o lado das outras pessoas, entendeu? Eu não tô dizendo que você que é mãe de um não compreende as pessoas, não me entenda mal. O que eu estou dizendo é que quando você tem 2 filhos é mais difícil porque você não pode simplesmente deixar um de lado e defender o outro, entende? Então eu aconselharia com toda certeza todas as pessoas terem 2 filhos. Uma, porque quando a gente se vai, quando a gente morre, o seu filho tem alguém da família, tem alguém próximo que tem o mesmo pai, a mesma mãe, que tem o mesmo amor e que vai poder se unir. Não vai ser uma pessoa sozinha no mundo. Eu fico pensando muito assim no meu marido. Meu marido não tem irmãos. Então os meus filhos não têm tios por parte de pai, não têm primos por parte de pai. É uma coisa muito solitária, eu acredito, tá? Eu sei que nos dias de hoje a situação financeira é mais difícil, o mundo tá mais rebelde. Gente, só que isso sempre foi assim, desde a época dos nossos pais. E eu falo com todas as letras, todas as palavras, todos os números, tudo. Eu tenho 3. É muito mais difícil você educar do que você criar da comida. A parte financeira é muito mais fácil do que educar. Então assim, eu cresci muito sendo mãe, tô crescendo todo dia, aprendendo todos os dias, porque a gente erra muito, mas a gente também tenta acertar. Então meu conselho seria sim que você tenha o segundo filho, porque é muito bom. O seu filho vai ter uma companhia, alguém que tem o mesmo pai, a mesma mãe. Se você não pode, você tem vontade de ter o segundo filho e você não pode, eu sou totalmente a favor da adoção. Adote, tem tanta criança sem lar, tanta criança sem pai, sem mãe, querendo amor. Então adote. E se você realmente não quer mais ter filhos e só tem um filho, tome muito cuidado para não super proteger o seu filho e sempre achar que ele é o certo da situação. Então procure sempre ver o outro lado, né? Para não criar uma criança talvez mimada, super protegida e que no futuro vai dar muito problema ou vai ser uma pessoa frustrada porque a vida vai dizer não, vai dar muitos nãos para ela e de repente você não vai estar mais aqui para proteger ela. Então crie filhos para a vida. Eu espero que vocês tenham entendido o meu vídeo, que vocês não tenham se ofendido. Mamães que têm um filho só, todo amor do mundo para vocês. Se vocês estão pensando em ter o segundo filho, mete ficha, eu tenho o segundo filho, tenho o terceiro, tenho o quarto, dane-se o que os outros vão falar. Esse vídeo foi mesmo em resposta a uma pessoa que já me pediu várias vezes, eu quero ter o segundo filho, fala ali como é que é. É muito bom e eu aconselho a ter sim. Beleza? Vamos dar beijo de tchau, Fernanda. Isso, e espero que tenham gostado. Isso. Beijo. Diz, curte. Compartilha. Ah, não. Vamos lá então. Beijo e até mais. Tchau, tchau.